os três personagens aonde se encontra Saul, o rei Saul, Jonatas e Davi. Dentro desses três personagens se encontra poder. Dentro dos três personagens se encontra lealdade. Dentro dos três personagens também se encontra amizade. E dentro desses três personagens se encontra também ambição e traição. Dentro dos três personagens, a gente encontra primeiramente, o rei Saul. Ele é um personagem onde foi levantado pela rejeição dos homens ao profeta. Eu falei de três personagens, mas antes dos três personagens tem o personagem-chave chamado Profeta Samuel. Profeta Samuel, ele é o juiz de Israel. Só que o povo está cansado de juiz. O povo clama e pede por um rei, por uma monarquia. E é assim que aparece e surge o profeta. É assim que surge o personagem Saul. Além de juiz, o profeta Samuel, ele é profeta. Então, ele que unge, derrama o óleo de unção sobre a vida do rei Saul, do jovem Saul. Saul, ele é um jovem, forte, robusto, diferenciado, estatura do varão, perfeito, e Deus assim o escolhe. Deus escolhe pelo clamor dos homens. Ele entra na história e começa a governar. Começa com as batalhas, começa com as guerras, começa defendendo Israel. E no desenrolar da história, no desenrolar e no desenvolver da história, enquanto eu aprendo algo tremendo, enquanto ele está na direção de Deus, enquanto ele está ouvindo a voz de Deus, enquanto ele está sendo direcionado, enquanto Deus é o GPS dele, a carreira dele está indo bem, tudo está indo certo. Mas a partir do momento que ele rejeita o eterno, a partir do momento que ele tira Deus do comando, tira Deus da direção, ele começa a ser assolado, assombrado pelas más decisões. As más decisões. Eu aprendo algo quando a palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Ele está rodeado de pessoas assim. Ele está rodeado de gente. E é justamente por isso que ele toma decisões erradas. Conselhos errados nos faz tomar atitudes erradas. E ele começa a se sentir assolado, assombrado. E dentro dessa assolação, desse assombro, aparece, dentro dessa assolação, aparece o personagem Davi. Davi também é um jovem.
Davi também é um jovem. Por que Davi aparece no cenário? Davi aparece no cenário porque Deus o rejeita a Saul. Deus rejeita Saul. O profeta Samuel continua sendo profeta, continua sendo homem de Deus, continua ouvindo Deus. Foi ele que deu o passaporte, deixou o caminho aberto para Saul governar, por obediência a Deus. Deus agora mais uma vez usa a vida do profeta Samuel para abençoar e ungir, levantar um outro homem. Esse outro homem agora é Davi. Davi, ele é um pastor de ovelha. Davi é um jovem bastardo. A palavra diz que ele é de gentil aparência. Ou seja, Davi é um jovem de belíssima aparência, um jovem bonito, ruivo, totalmente diferente da própria família. Os irmãos o rejeitam, o próprio pai o rejeita. Ele não senta na mesa para comer com os irmãos. Ele está sempre longe quando os irmãos estão em casa. A função dele é estar no pasto, cuidando das ovelhas. A sinceridade e a busca de Davi, o cuidado e o zelo de Davi pelas ovelhas mexe com a sensibilidade do Eterno. Como Saul havia perdido o foco e a direção, Deus escolhe Davi, pedindo para que o profeta Samuel ungisse ele como a próxima geração, como o rei que ia cuidar de Israel, como homem que enfrentaria os desígnios e as batalhas do próprio Deus. Então surge Davi. Davi, ele é um excelente músico, além de ser um excelente guerreiro. Davi, ele vai até o palácio, porque Saul, ele está atormentado por demônios, espíritos malignos. E é aí onde está o grande segredo. Quando estamos longe de Deus espiritualmente, quando nós estamos longe de Deus, a tendência é estarmos aflitos, a tendência é estarmos completamente desorientados. E assim estava Saul, desorientado, aflito. E é dentro desse cenário que aparece Davi. Davi, ele se apresenta como músico, e as canções que Davi tocava sobre a flauta, as canções que ele tocava sobre a harpa, ele tocava a harpa, dedilhava a harpa, e quando ele tocava ali, descia a presença do grande El Shaddai sobre Saul, e ele ficava tranquilo novamente. Então ele pede para Davi permanecer naquele lugar. E Davi agora ele vai morar diretamente no palácio. E assim começa a se desenrolar a história do rei mais importante que Israel já teve. O nome de Davi e a geração de Davi permanece. O nome de Davi até hoje é aclamado por Israel como um dos maiores reis que já teve.
Só que a vida de Davi nunca sempre teve altos e baixos como a vida de todas as pessoas. E eu aprendo que por mais que você seja separado e escolhido por Deus, você sempre vai ter altos e baixos em sua vida. Por mais que Deus tenha separado, tenha te escolhido para realizar uma grande missão, uma grande tarefa, nossa vida vai ser recheada de altos e baixos. Assim foi a vida de Davi, altos e baixos. Davi aprende com os erros e com os acertos. Os piores erros de Davi foi depois que ele se torna rei. Mas antes dele se tornar rei, ele é um grande guerreiro. E foi exatamente por isso, por vencer grandes batalhas, foi justamente por isso, por vencer grandes batalhas, que a inveja, a ira, o rancor, a falta de lealdade se levanta contra Davi. A ambição se levanta contra Davi, porque Saul, ele é um homem estrategista e ele percebe que o reinado dele agora está ameaçado por Davi. Ele reconhece que os grandes feitos de Davi, porque ele reconhece a unção de Deus sobre a vida de Davi, porque a unção de Deus já esteve sobre a vida dele. E só quem tem a unção de Deus sobre a sua própria vida pode reconhecer a unção de Deus na vida de alguém. Quando você não tem a unção de Deus, você não reconhece a unção de Deus que está sobre a vida de alguém. Quando você é um homem que tem a unção de Deus, é fácil de você identificar a unção que está sobre a vida de outra pessoa. E é exatamente por isso Saul coloca uma perseguição feroz para matar Davi agora, porque ele quer que o reino dele passe para o filho dele chamado Jonatas. E agora aparece Jonatas no cenário. Jonatas agora aparece como um grande amigo de Davi. Primeiro porque Jonatas reconhecia a unção de Deus que estava sobre Davi. Primeiro ponto. Jonatas também reconhecia a lealdade de Davi. E Jonatas também reconhecia a bravura de Davi. Então são características que conquistaram Jonatas a ser leal com Davi. Ele sabia que ele era rei por direito, mas ele abriu mão do seu ego para reconhecer que a unção de Deus estava sobre Davi. Então, a partir desse momento, começa a se desenrolar uma grande amizade. O pai de Jonatas está perseguindo Saul. Saul, pai de Jonatas, está perseguindo Davi. Jonatas protege Davi e por isso há uma grande aliança, uma grande amizade. Só que agora, dentro dessa perseguição, a Bíblia diz que Saul e Jonatas eram homens fortes, que tinham a velocidade e olhos de águia, e tinha a força de leões selvagens. Então não seria fácil. Não seria fácil. Começa-se uma perseguição do leão selvagem e feroz.
Saul contra Davi. Só que Davi tem os favores de Deus sobre a vida dele. E o que eu aprendo, que pode se levantar as maiores perseguições contra a tua vida, mas quando você tem o favor de Deus, Deus te livra de todas as perseguições. Deus te livra de todas as emboscadas, de todos os açoites. Deus te guarda quando Ele tem um grande propósito, uma grande missão. A inveja, o ódio, o rancor não é capaz de exterminar o propósito que Deus tem na vida de um homem, na vida de alguém que Ele escolheu. No meio de toda essa caçada, Deus mostra e prova para Davi que Deus é com ele. Na caverna de Adulão, mesmo com o exército de Saul em volta, Davi consegue cortar um pedaço das vestes e do manto de Saul, porque Deus assim havia o entregado em suas mãos. E aí ele mais uma vez reconhece os favores de Deus. Aí mais uma vez ele reconhece a bondade de Deus na vida dele. E como de fato Deus entrega o seu inimigo em suas mãos. O que eu aprendo é: fica tranquilo, porque Deus vai colocar os teus inimigos na palma de tuas mãos. As forças do teu inimigo se reduzirá em um palmo. Deus, através de Davi, Davi vai lá e corta um pedaço do manto real. Sai daquela caverna e de longe ele grita: Saul, Deus o entregou nas minhas mãos. Eu poderia matá-lo, por que continua me perseguindo? Saul chora, geme, mas não consegue perder a arrogância. E agora ele sai dali, vai embora, leva seu exército. E o que mais me chama a atenção é que Davi, sendo hipoteticamente um homem fora da lei, porque ele está sendo perseguido, mas mesmo sendo perseguido, homens de toda parte vai em busca da sua própria liderança. Homens de toda parte começam a se levantar para seguir Davi em busca de orientação. Agora a grande pergunta é: como é que um homem sendo perseguido, sendo fora da lei, pode estar sendo procurado, está sendo buscado para orientar um exército? O nome disso significa a unção de Deus que despedaça o jugo. A unção de Deus que estava sobre a vida de Davi. Davi acompanhado por uma quantidade de homens. Davi não está sozinho. Davi, ele pode criar uma rebelião contra o próprio exército de Israel. Davi poderia facilmente matar o seu oponente, mas Davi, ele ensina uma outra grande lição. Ele diz: como é que eu poderia me opor? Como é que eu poderia me opor a Saul, ao ungido de Deus? Como eu poderia tocar na unção que não foi eu que derramei? Como é que eu posso tocar na vida de alguém que Deus o levantou? Davi me ensina um grande propósito, irmão. Davi me ensina uma grande lição. A unção derramada
A unção escolhida é de Deus. Isso significa que não é o homem que pode tocar na sua vida espiritual. Não é o homem que destitui você daquilo que Deus já colocou na sua vida. Não é o homem que diz se você é ungido de Deus ou se não é. Não é o homem que diz se você tem unção, se você tem poder de Deus ou não. Não é o homem que coloca o poder de Deus. E nem é o homem que tira o poder de Deus da tua vida. Aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus entregou, ninguém pode arrancar da sua vida. Ainda que você esteja andando na direção errada de Deus. Só quem pode arrancar e tirar de você aquilo que foi colocado na sua vida é Deus. É Deus, é o Eterno, é o Elohim. Ele pode arrancar aquilo que Ele colocou da sua vida. Então eu aprendo o respeito através da vida de Davi. Eu aprendo uma outra grande lição, porque aquilo que está programado para vir para você, ele vai vir de qualquer maneira e de qualquer forma, porque Deus vai criar meios e formas para que tudo aquilo que foi programado para vir para a tua vida vai chegar na direção certa da sua vida. Não vai ser necessário você tomar, não vai ser necessário você arrancar de ninguém, não vai ser preciso você matar a unção de ninguém, porque a sua unção, aquilo que Deus reservou, aquilo que Deus preparou para você vai vir. E Davi espera pacientemente. Homens de Davi diz: Davi, olha a grande oportunidade, Deus te entregou nas suas mãos, Saul. Essa é a hora, esse é o momento. Davi continua se apegando à direção e à orientação de Deus. E eu aprendo isso. Continua apegado à direção e à orientação de Deus. Essa é uma grande e uma das maiores lições que eu aprendo com Davi. Continuar olhando para a direção de Deus. Davi, ele segue nessa direção e nessa trilha. Então, automaticamente, pelo simples fato dele aguardar com paciência, e a palavra que eu falo é aguarde com paciência. Então, pelo simples fato dele aguardar com paciência, ele na batalha, Saul, ele leva o exército para a grande batalha. Só que nessa batalha ele está sozinho, porque agora ele não tem mais a presença de Deus. E o homem sem a presença de Deus, ele está enfadado ao fracasso e à destruição. E assim foi. Davi e o seu exército, eles começam a perder a guerra, começam a perder a batalha. Muitos homens começam a ser mortos, destruídos. Então, no meio de toda essa guerra, no meio de toda essa batalha, Saul não suporta ver os homens sendo mortos. Ele não suporta ver o filho que ele tinha planos e projetos ser morto na batalha. Então ele coloca a sua própria espada sobre a sua barriga e se deita sobre a sua própria espada, arrancando assim a sua própria vida. Poderia ter sido diferente, poderia ter sido diferente. Mas as escolhas vão revelar os nossos caminhos. As escolhas vão dizer para onde nós estamos indo. As escolhas erradas
nos reservas caminhos tortuosos e dolorosos. Escolha certa nos prepara para vivermos dias incríveis, oportunidades extraordinárias, propósitos maravilhosos. É a escolha. A escolha determina aonde você vai chegar. Pedala na direção certa, caminha na direção certa. Propósito de Davi. O propósito de Davi então chega. Ele não precisou usurpar o trono, não precisou passar por cima, não precisou matar o próprio rei Saul, porque agora a oportunidade dele chegou. Agora ele é levantado, ele é escolhido, agora ele é o rei de Israel. Agora ele é o rei de Israel. A lição que eu pego, guardo da vida de Davi é: a arca da aliança havia sido perdida. A arca da aliança há muitos anos não aparecia no arraial de Israel. O povo há muitos anos não via a presença de Deus através da arca. Então, a primeira coisa que Davi coloca sobre a janela do seu coração é resgatar a arca. E Davi, ele resgata para Israel a arca da aliança. Ele resgata a presença de Deus. E quando o homem de Deus é colocado no seu devido lugar, a presença chega. Aonde tem um homem de Deus, ali também terá a presença de Deus. E Davi trouxe a presença de Deus para o arraial. O povo se alegrou, o povo ficou feliz, o propósito foi cumprido. O propósito de Deus vai se cumprir. O propósito de Deus vai ser edificado na tua vida. O propósito de Deus vai fluir, vai dar certo. Você vai trazer o propósito, você vai edificar a casa vai ser reconstruída e após a sua descendência, a glória da segunda casa será ainda maior. A glória da segunda casa será ainda melhor, porque Deus habita na sua geração. Glória a Deus. Que o esplendor da glória de Deus recaia sobre nossas vidas.